Você já ouviu falar que criança aprende inglês mais fácil, né? Porque tem a mente ali toda livre, não tem preocupação. Enfim, é isso que a gente tem que fazer então. Voltar a ser criança para aprender inglês. Hello, my name is Rodrigo e no vídeo de hoje a gente vai falar de aprender inglês como uma criança. Como é que a gente vai fazer para aprender de uma forma mais rápida, igual as crianças aprendem. Primeiro a gente tem que entender por que uma criança aprende um idioma, seja lá ele qual for, né? Se ela nascer aqui no Brasil, o português, nos Estados Unidos, o inglês, se ela nascer no México, o espanhol, enfim. Como é que ela aprende um idioma assim tão rápido, né? Sem saber nada antes, sem ter que ficar estudando, simplesmente pela vivência. A primeira coisa e a mais importante é o tempo de exposição. Quanto mais tempo você ficar exposto a alguma língua, mais rápido você vai aprender aquela língua. É claro que isso varia de pessoas para pessoas. Algumas pessoas conseguem aprender mais rápido, outras demoram um pouco mais. Mas enfim, quanto mais tempo ali você tiver exposto àquela língua, mais rápido você vai conseguir aprender. Então, se eu for para um curso de inglês, por exemplo, uma vez na semana e ficar 3 horas lá, depois o resto da semana eu não pegar, não revisar, não estudar, não ver nada, não assistir nenhum filme, nenhuma série, enfim, nada, eu vou aprender menos do que alguém que estuda todo dia. Com certeza, né? Muito menos tempo exposto à língua, eu vou demorar muito mais. Então, uma criança, por exemplo, ela está a todo momento exposta à língua que ela está aprendendo, né? Então, por exemplo, quando um bebê nasce, ele está ouvindo ali os pais falando, ou quando liga a televisão, né, algum desenho, enfim. Ela está sempre exposta a algum conteúdo da língua, né? Ou quando liga o rádio e está tocando alguma música. Quanto mais conteúdo ela for ouvindo, mais ela vai desenvolvendo e mais ela vai aprendendo. Então o primeiro ponto é esse, né? O tempo com a língua. Se você quiser aprender mais rápido, você tem que ouvir mais em inglês, seja lá onde for, né? Tipo, de manhã você coloca um rádio em inglês para ouvir. À tarde, na hora do almoço, você assiste uma série enquanto você almoça. À noite, você assiste algum vídeo no YouTube. Enfim, quanto mais contato você tiver, mais rápido você vai aprender. O segundo ponto é a frequência. A criança está ali todo dia ouvindo aquela mesma coisa, né? Todo dia ela assiste o desenho, todo dia ela ouve o pai dar bom dia, todo dia ela vê a mamãe vindo falando que é mamãe, papai, papá, enfim. Ela vai ouvindo aquilo com muita frequência, até ela conseguir aprender. Então, é basicamente isso. A gente tem que ter frequência na hora de aprender um idioma. É igual o último exemplo que eu dei. Não adianta você ir lá para um curso de inglês, ficar 3 horas lá no sábado, depois do resto da semana você nem tocar em nada que fale em inglês. É inclusive mais eficiente você estudar 15 minutos por dia durante os 7 dias na semana, porque você pegar um dia inteiro, ficar 3 horas e depois os outros dias você não fazer mais nada. Então a frequência é o segundo ponto e é extremamente importante. Então se você quiser aprender mesmo, todo dia e quanto mais tempo por dia, mais rápido vai ser o seu aprendizado. O terceiro ponto é que as crianças aprendem primeiro as palavras mais essenciais para elas, né? Elas não vão sair falando qualquer coisa. Primeiro elas aprendem o quê? Mamãe, papai, água e papá. Ou seja, é aquilo que ela precisa para sobreviver. Então, de acordo com que ela vai crescendo, aí ela vai expandindo o vocabulário, aprendendo outras coisas. Mas enfim, primeiro você vai ter que aprender aquilo que é mais importante para você falar, tá? Você não vai conseguir já sair falando com todo mundo da maneira que você já quer. A coisa vai acontecendo passo a passo. Então, aquilo que você vai aprendendo, usa o máximo possível. É o que uma criança faz. Ela usa o que ela já sabe. Ela não fica se preocupando com o que ela não sabe ainda. Ela sabe que ela vai aprender uma hora. Então, usa aquilo que você já sabe. Mesmo que você saiba 3, 4 palavras. Igual uma criança, no começo, sabe 4 palavras. Então, use aquilo com muita frequência, muita frequência. Conforme você for aprendendo outra palavra nova, vai usando, vai usando, vai usando. E aí você vai aumentando cada vez mais o seu vocabulário. Antes da gente continuar, já deixa o like e se inscreva aqui no canal, porque eu tenho certeza que essas dicas estão te ajudando. O próximo ponto é, na criança não tem medo de falar errado. E outra, quando ela fala errado e as pessoas riem e acham engraçadinho, ela não tá nem aí, ela continua falando, ela fica olhando assim como se aquilo fosse a coisa mais normal do mundo. E porque a gente não pode ter medo de errar. E se alguém corrige a gente tem que agradecer a pessoa, inclusive. Então é muito comum, né, no começo as crianças falarem alguma palavra ou outra errada. Enfim,
E as pessoas acham engraçadinho, bonitinho, dão risada, mas as crianças não estão nem aí, porque elas sabem que elas estão aprendendo e aquilo ali está sendo útil, ela está passando a mensagem para ela. O importante que a gente tem que entender é isso. A comunicação, seja em qualquer língua, é quando eu quero transmitir alguma mensagem para alguém. Então, se eu falei e essa mensagem chegou até você, você conseguiu entender, eu cumpri o meu objetivo. Não interessa se eu falei errado aqui ou ali. Isso aí eu vou corrigindo aos poucos depois, são alguns detalhes. O importante, o crucial, né, o que a gente tem que se ligar primeiro é passar a mensagem. Depois que eu já estou conseguindo passar a mensagem para você e eu estou conseguindo receber a mensagem que você passa para mim, aí eu vou pulindo, né, eu vou ajeitando o meu inglês para parar de cometer esses erros aqui, esse to, esse for, esse in, esse on, enfim. Mas o mais importante é eu passar a minha mensagem. E é isso que as crianças fazem. Mesmo que elas estão falando errado, elas não se importam. Elas estão passando a mensagem que elas querem passar. E quando elas vão errando e os pais vão corrigindo, elas vão aprendendo e vão pulindo o idioma que elas estão aprendendo. E o último, e é um dos mais importantes, é que as crianças assistem a mesma coisa várias e várias e várias vezes, né? É muito normal você ver uma criança querendo assistir o mesmo desenho 4, 5, 6, 10 vezes, ou ouvir a mesma música várias vezes, né? Quando você acaba, ela fica de novo, canta de novo, faz de novo, enfim. E esse é um processo natural do aprendizado de idiomas, já tá com ela. E nós, adultos, depois que a gente cresce, a gente fica meio preguiçoso para isso, para ouvir a mesma coisa várias vezes. Mas isso é realmente extremamente importante. Eu, por exemplo, como eu faço? Se eu for assistir algum filme 2, 3 vezes, eu sei que eu vou ficar ali meio entediado e parar e não querer mais assistir. Então eu gosto de pegar séries. Eu pego a série desde o primeiro episódio da primeira temporada e vou até o último. A hora que eu chego lá no último, eu volto no começo de novo. Porque aí, normalmente a série, né, vai durar mais tempo, nem que seja 1 mês ou 2 meses ali que eu estiver assistindo, se ela for uma série mais curta. Se for uma série mais longa, vai durar muito mais tempo. Então, quando eu voltar lá no começo de novo, não vai ser uma coisa que eu acabei de ver. Já passou ali um certo tempo, né? Nem que seja 1 mês. Mas, enfim, é algo que já deu um espaço de tempo ali para não ficar tão entediado assim de assistir a mesma coisa. Então, eu vou assistindo várias e várias vezes. Então, eu assisto uma série até o final, aí depois eu pulo para outra, aí eu volto para aquela primeira, aí eu vou para uma terceira, aí eu volto para a segunda, aí eu volto na terceira, aí eu volto na primeira, aí eu vou para uma quarta. Enfim, eu vou pulando assim, de série em série, e vou repetindo aquelas que eu já assisti, porque isso é extremamente importante. Quanto mais a gente assiste o mesmo conteúdo, mais a gente vai absorver daquele conteúdo ali, e mais a gente vai aprender. Então, isso, né, que já está ali na genética da criança, né, de querer assistir várias vezes a mesma coisa, eu acho que é o grande segredo para que eles consigam realmente aprender o idioma que eles estão inseridos ali, né? Se no Brasil o português, enfim, né? Nos Estados Unidos o inglês, seja lá qual for o idioma. Então já escolhe aí 2, 3 séries que você gosta, ou se você gosta de filme, já pega 5 ou 6 filmes, assiste eles, um depois o outro, no outro dia o outro, enfim. E vai repetindo, assiste várias e várias vezes a mesma coisa, o mesmo conteúdo. Pode ser série, filme, pode ser vídeo no YouTube, seja lá o que for. É muito importante a gente assistir várias vezes a mesma coisa. Então, revisando, né, a gente tem que passar bastante tempo com a língua. Quanto mais tempo a gente passar com a língua durante o nosso dia, mais rápido vai ser o aprendizado. A gente tem que ter frequência, né, a se ver todo dia, nem que seja pouco, mas como a gente viu na primeira dica, quanto mais tempo, mais rápido a gente vai aprender. A gente não pode ter medo de errar, tem que falar sem medo. A gente vai aprendendo primeiro as palavras principais, depois a gente vai expandindo o nosso vocabulário. A gente vai assistindo a mesma coisa várias e várias vezes, que isso vai fazer muita diferença. Então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o like, se inscreva aqui no canal, porque eu estou sempre postando conteúdos não só como esse, mas também de expressões, vocabulário, phrasal verbs e muito mais. Compartilha com seus amigos, porque eu tenho certeza que essa dica vai ser útil para você e também para eles. And that's it for today. See you!